eu recebi a mensagem do pastor para ele estar aqui trazendo a mensagem, eu estava meditando o livro de Daniel, estava lá comigo, Daniel 9, Daniel capítulo 9. Que vem falando que tanto Jerusalém como o povo se tornou um opróbrio, uma vergonha. Daniel capítulo 9, no verso 16, vem dizendo assim: ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto, por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, se tornaram Jerusalém e o teu povo opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Por causa do pecado, da iniquidade, do afastamento da lei de Deus, da desobediência, o povo se tornou uma vergonha. Aquilo que era chamado povo passou a ser uma vergonha. A vergonha vem por causa dos erros, por causa dos pecados do povo. Então vem sim, cuidado, pode vir sim um tempo de vergonha, um tempo de vexame, passe longe de nós, mas daqueles que buscam, que não permanecem firmes na presença do Eterno, esse tempo pode chegar. E o que é esse tempo, irmãos? É simplesmente um desvio de uma boa conduta. O que o Eterno nos ensina em sua palavra é uma boa conduta, é uma forma que você tem que se portar nessa terra. É como você deve andar, como você deve falar, como você deve olhar. E quando se desvia dessa conduta do Eterno, você está em direção à vergonha. Mas só que se você continuar lendo aqui o capítulo, não vou ler, você vai ver que Daniel vai clamar: aparta a tua ira e o teu furor. O servo fiel do Eterno, ele vai clamar: aparta a tua ira, aparta o teu furor. Como muitas vezes, irmãos, nós clamamos: Senhor, aparta a tua ira, tem misericórdia de nós. Só que o Eterno, ele não vê como nós vemos. Ele não vai ver a sua boa aparência, o seu belo vestido, o seu colar, o seu sapato. Ele vai sondar os nossos corações. Ele vai sondar a intenção dos nossos corações. Ele não quer saber se o seu perfume é de marca ou não, mas ele, através da sua oração, ele vai saber o que sai do teu coração. Se vai chegar de forma agradável, com uma oferta, ou como vai chegar com um cheiro ruim a janela do Eterno. Então ele não vê como vão ver, eles são do coração. O Daniel clama, nós clamamos. Só que Deus vai realmente conhecer o nosso coração. E como ele vai trazer, se vai trazer restauração, vai trazer o escape de uma situação, vai depender de como nós realmente estamos. Não como aparentamos estar, mas como realmente nós estamos. Há poucos dias, irmãos, eu tive o prazer de encontrar um irmão que eu também tive o prazer de participar da sua conversão. Eu sou início da sua caminhada, eu tive esse prazer de estar ali, de acompanhá-lo. E realmente foi alguém que se derramou aos pés do Senhor, se converteu dos seus irmãos também. Passados os anos, ele estava vivendo uma situação bem complicada, uma situação familiar muito complicada. E como muitos irmãos, ele poderia, deixa eu estar do balde. Ele poderia ter virado as costas do Senhor. Só que ele disse uma coisa: eu fiquei com ira, eu fiquei com raiva, eu fiquei com mágoa, eu fiquei triste. Só que eu fui orar e jejuar para que Deus arrancasse isso do meu coração. Irmãos, não tem nada novo, mirabolante, que vai te libertar da sua tristeza, da sua ira, do seu pecado. É aquilo simples, é o feijão com arroz, o essencial. Ele foi com jejum, foi com oração. E sabe qual foi a resposta, o resultado final dessa situação? Ele falou: hoje meu coração está em paz, eu não tenho mais ira, eu não tenho mais mágoa, eu não tenho mais rancor. Às vezes nós queremos algo tão novo, o mundo quer algo tão novo, irmãos, mas no simples, é o essencial, é o eficaz. Foi no jejum e na oração que ele teve a sua libertação.
Ele não, como aqui o pastor falou sobre José, como ele poderia ter escorregado, mas ele permaneceu firme. Foi através do jejum, da oração, da busca, que ele permaneceu firme na eterna. Muitas vezes eu deixo isso de lado, não. Isso tem que estar, é a nossa base, a nossa força. Não podemos esquecer disso. Ele não se permitiu, irmãos, ficar nessa posição. Estava diante da morte espiritual. Só que ele escolheu a vida. E ele foi lutar pela vida. Através de como? Jejum e oração. Ele escolheu lutar. Isso é um ponto importante a se falar. Ele estava diante de uma situação tão ruim que se entregar para o lado, se inclinar para o mal, era muito fácil, era muito simples. Porque se inclinar, irmãos, o jejum e oração para buscar a vida, tem que querer, tem que lutar. Paulo ele diz que com severidade ele não estava sua carne para que ganhe a vida de muitos e perdesse a sua própria vida. Então ele lutou com jejum e oração para poder vencer. E ele disse: eu venci para a glória de Deus. Que Deus maravilhoso. O diamão, irmãos, ele vai vir para todos, está diante de todos, o diamão está. E a questão é como nós vamos nos portar. Lendo o livro de Daniel, vai ler o livro de Daniel, não só Daniel, mas Daniel e os seus amigos, né? Porque não foi só ele. Aqueles que estavam com ele, aqueles que eram jovens também. O diamão se apresentou diante deles. E eles tiveram uma escolha. E nessa escolha, a luz do eterno raiou. Porque outros viram quem era o Deus que eles serviam. Outros puderam ver a luz que tinha neles, através de uma situação complicada, através de uma situação difícil. E se eles não se portam da forma certa? Se eles se inclinam a obedecer aos deuses, a se curvar diante de outros deuses, aqueles que estavam à sua volta, como aqui diz a palavra de Daniel, que todos que estavam à sua volta viram o próprio, aqueles que estavam à volta, que fizeram com eles, viram realmente que existe um Deus vivo a qual eles serviam. Esse Deus, o Santo de Israel. Pulando lá para Salmos 78, vamos lá no Salmo 78, para a glória do Senhor. Salmo 78, vamos ler os versículos. Começa dizendo assim: essa vida tem um título, a providência divina na história do socorro, a providência do eterno no socorro. Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. O Isaías 54 é uma referência dessa palavra, diz assim: atendei-me, povo meu e nação minha, inclinai os ouvidos para mim, porque de mim sairá a lei, e o meu juízo se estabelecerá como luz para os povos. O que aconteceu com aqueles homens? O resultado da vida daqueles homens trouxe luz aos povos. Interessante que eu quero falar que inclinar os seus ouvidos. Lembra da passagem de Lucas 10, Marta e Maria? As duas estavam na casa, mas só tinha uma que estava inclinando os seus ouvidos à voz do eterno. Se você está numa casa, você está em outro cômodo, alguém está falando, você está escutando. Mas só tinha um, irmão, que realmente foi lá inclinar os ouvidos para ouvir, para aprender, para entender, para que tenha vida. Inclinar os ouvidos. Podemos estar todos no mesmo ambiente, mas será que todos estão inclinando seus ouvidos? Estão dando realmente atenção àquilo? Estão absorvendo aquilo que está sendo falado? É diferente. Nem todos estão no mesmo lugar, estão inclinando seus ouvidos, estão ouvindo o que está sendo falado. Versículo 2 e 3 diz assim: abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais. Lá no Deuteronômio 4:9 diz assim: tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que teus olhos têm visto e não
e se não partem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Guarda bem a tua alma, daquilo que você tem ouvido, daquilo que você está inclinando o teu ouvido para prestar atenção. Guarda, porque no dia mal você vai precisar disso. E o que é guardar? Como é que você guarda, irmão? O que você guarda? Você guarda o que você acha que tem valor. Você tem que guardar o que tem valor. O que mais tem, o que nós temos de valor, irmãos, é a palavra de Deus nos nossos corações. Para que quando o dia mal bater na nossa porta, nós possamos nos portar de forma correta. Como Daniel se portou, como Ananias se portou, Israel, o outro lá que eu não lembro agora, e Azarias, como José se portou. Quando o dia mal chegar, irmãos, como você vai se portar? Aqui eu dou o exemplo desse irmão. O dia mal chegou na vida dele. Não vou quebrar a história dele, mas foi complicada a situação dele. E ele fez o quê? Ele foi com jejum e oração. Mas se você for ver muitos outros não fizeram isso. Não tentaram lutar, irmãos. É uma luta, é uma guerra entre a carne e o espírito. E ele conseguiu vencer para a glória de Deus, porque ele foi lutar nas ferramentas certas. Deuteronômio 6,7 também diz assim, 6,7 diz: Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Como é importante, irmão, instruir nossos filhos o caminho que eles devem andar. A gente tem uma situação muito engraçada com nossos filhos, porque conhecemos muitos irmãos e a visão que nós temos de algumas coisas não batem com outros irmãos. E eles falam isso, eles questionam isso. Por exemplo, no Natal, eles questionam muito. E muitas outras coisas. Como é que eu vou ensinar para eles, instruí-los? Eu tenho que passar o ensinamento que eu tenho. E eles vão questionar, irmão, eles são questionadores. Eles perguntam por quê, que não é errado. Calma, não é bem assim. Você recebeu o entendimento, então você guarda. E ora para que o outro também receba o entendimento. Nossos filhos, irmãos, eles são uma esponjinha. Nós somos uma esponja. Eles absorvem tudo, eles questionam. Já tem muitos exemplos aqui do que meus filhos já aprontaram comigo. Né? Versículo 4 do Salmo 78. Não encobriremos a seus filhos, contaremos a vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. E ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel. E ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda antes de nascer se levantassem e por sua vez os refizessem aos seus descendentes, para que se pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus. Por que Deus, irmãos, Ele nos chama a inclinar o nosso ouvido, para que você aprenda a ter confiança nele. Se você não dá ouvido ao Eterno, não usa os ouvidos, você não vai adquirir essa confiança. Quando você realmente dá ouvido ao voz do Eterno, a palavra ela entra, a voz semente ela entra, isso gera confiança nos nossos corações. Vai tirar a fé desse Deus poderoso. Por isso que aquela palavra, a semente ela cai na terra, ela cai nos espinhos, porque muitos não têm essa confiança. Vão se abalar por qualquer situação, vão se desviar do caminho, vão se tornar até um próprio, uma vergonha. Mas aquela semente que germinar no bom coração vai gerar confiança. E é isso que nós devemos buscar para a nossa vida. O caminho que Deus traça, as diretrizes são para que você aprenda a depositar a sua confiança. Deus não dá a sua instrução. Ele vai criando um caminho, circunstâncias, leis, ordenanças. Isso tudo é para nos gerar, nos fazer ter confiança nele, nos fazer ter fé nele. Começamos falando, irmãos, sobre um estado de vergonha e chegamos ao ponto de ser luz, de ser exemplo, porque ele instituiu uma lei e nos ordena transmitir essa lei. Ele nos dá essa lei e ele nos orienta a transmitir essa lei. Nós somos luz e temos que passar a luz. Vimos aqui na Festa de Hanukkah, foi falado todos os anos, essa vela central
que representa um servo. E essa vela vai acender todas as outras velas. Eu achei muito interessante, naquele dia da festa, tinha um rapaz aqui que estava nos visitando, o Tadeu. E o Tadeu, ele representa essa vela central na minha vida, porque ele foi o primeiro a falar de Jesus para mim. Naquela época a gente não podia ficar sentado, sabe, na porta de casa sem medo, ficar sentado na calçada até altas horas. Não só a mim, mas a muitos outros. Como ele falava de Jesus para a gente. Como ele foi esse servo, essa luz que foi acendendo outras luzes. E olha a importância. Hoje, não só eu, mas hoje é minha casa, seguimos ao Senhor. Se for olhar assim por luz, somos uma menorá inteira de casa. Somos 7. Né? Somos uma menorá completa. Olha, aí uma luz acendeu uma outra luz. E não acendeu só a minha, mas a minha família hoje. Talvez eu nunca tivesse ouvido falar de Jesus, mas ele foi o primeiro. Foi ele que começou a me levar para a igreja. Foi ele que me chamava para estar junto com os outros jovens. Eu achei muito legal quando ele estava aqui presente. Porque, por mais que com o tempo rolou, a gente está voltando. E eu glorifico a Deus pela vida dele. Eu tenho essa obrigação de orar por ele. Porque ele que me acendeu essa chama. Alguém acendeu essa chama um dia. Mesmo você nascendo ou não desse evangelho, alguém foi lá e jogou uma vizinha. E como eu disse, agora somos uma menorá cheia para a glória de Deus. Aleluia. Versículo 8. Aqui no versículo 8, fica um alerta para nós. Um alerta. E que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Inconstante, irmãos, entre algumas explicações, é aquilo que não é seguro. Se você for tentar na força do seu braço, irmãos, você não está seguro. Não adianta, não tente estar com a força do seu braço. Se esse irmão deu exemplo aqui no início, ele foi se tentar pelas suas forças, pelo seu braço, ele ainda queria ódio no seu coração, ainda queria ira, mágoa, rancor, e não estaria na presença do Eterno. Mas ele não confiou na força do seu braço, ele confiou no braço forte do Senhor, e foi para a luta, e venceu para a glória de Deus. E a palavra nos mostra que o inconstante é aquele que não foi fiel ao Senhor. Olha que interessante. O inconstante é o infiel. Aquele que vacila, que oscila o tempo todo e não está sendo fiel. Ele que muitas das vezes vai ser um opróbrio, não uma luz. Nosso corpo está em pé. Nós temos a inclinação para a luz ou para a vergonha, para a luz ou para a vergonha. Nós temos que tomar a posição. E possamos fazer como o Marta fez, tá? Ouvidos à voz do Eterno. Para tudo, principalmente quando estiver aqui. Esquece tudo, os problemas, o celular, esquece tudo. Dá ouvidos à voz do Eterno, porque nós precisamos disso, desse alimento, para ficar firme e vencermos as situações que vão aparecer na nossa vida. Vão aparecer situações que o inimigo vai tentar derrubar, mas precisamos estar bem alimentados, bem instruídos, fortalecidos, sempre em jejum e oração, para que possamos vencer as dificuldades. Essa mensagem de hoje é que possamos guardar a palavra do Eterno, que possamos lembrar de toda a instrução que recebemos e assim possamos agir de forma correta e constante diante de Deus. Hoje, olhando o exemplo daqueles jovens que foram de escravos à luz, Daniel e eles foram escolhidos pela sua sabedoria, o conhecimento que tinham, mas eles foram como escravos, eles eram escravos. De repente eles foram luz para aquele lugar. Aquele rei olhou, nossa, o Deus que ele nos viu, quem jogou, quem estava em volta deles viu, ali existe Deus, Ilha do Leão, Ilha do Fogo, ali existe Deus. Então eles foram de escravos à luz. E não foi porque, né, eles eram belos, humildes, porque eles foram constantes na sua fé. Eles não abriram mão da sua fé. Eles foram fiéis a Deus. Quando não era para se coxar, eles não se coxaram. Quando não era para comer as iguarias, eles não comeram. Eles foram fiéis a Deus. E Deus foi na vida deles e todos puderam ver. Que possamos, irmãos, ser luz, ser constantes, que possamos buscar em jejum e oração, para que possamos estar de pé e vencer. Quer vencer? Busque jejum e oração.
devem ser ouvidos à voz do Eterno. Inclinam os teus ouvidos à voz do Eterno. Olha o exemplo de Marta, olha o exemplo de Daniel e seus amigos. Busque bons exemplos do que devemos fazer, para que devemos estar de pé, fortalecidos. Notícia ruim, irmão, a prisão está cheia. Deixa isso para lá, para buscar a presença do Eterno, que é muito melhor. Amém? Por essa oportunidade. Ensinar os nossos filhos, através, em primeiro lugar, do nosso próprio testemunho. Andarmos e termos uma vida tementes a Hashem, em obediência, deixando que tudo aquilo que os nossos filhos estejam vendo, não que estão apenas ouvindo com relação à palavra, mas estão vendo o que seus pais estão fazendo, agindo, ou seja, vivendo a palavra. Isso é muito importante. Quando o Marlon aqui fala das suas experiências com seus filhos, isso é muito importante. Sabe por quê? A primeira congregação dele é a família dele. São 7. Aí. Primeira congregação. Tem congregação de 4, de 5. Né? Tem congregação de 2. Então, a nossa primeira congregação é o nosso lar, é a nossa família. E eles, então, ele, a esposa, têm uma responsabilidade muito grande. Porque tem uma creche na casa deles. Isso, irmãos, tem que ser vivido realmente. Porque não adianta, a gente conhece famílias aí em que os pais, ou o pai é uma coisa na congregação, e em casa é outra coisa. Que não dá testemunho nenhum. Eu tenho batido na tecla. E isso é muito importante, irmãos. Deixamos de ser religiosos e passamos a ser espirituais. Ou seja, muitos ou alguns de nós dão muita importância à religiosidade. E a religiosidade eu não estou falando só da visão judaica, não. Visão pentecostal, visão tradicional das igrejas. É serem religiosos. E muitas das vezes, alguns de nós estamos sendo mais religiosos do que homens e mulheres espirituais. Isso não tem validade nenhuma para Deus. Eu repito, eu trago aqui o exemplo, como tem outros exemplos, mas o exemplo do século. Caramba, um menino de 17 anos, um jovem, que tinha tudo para se desviar de Deus. Tinha tudo para se revoltar com Deus. Tinha tudo para dar as costas para Deus. Pelo contrário. Quanto mais adversidade ele tinha, mais ele obedecia a Deus. Pois diz a palavra e os já vimos que aquela mulher de Potifar era uma mulher linda. Era uma mulher de grande cobiça. E aquela mulher tentando a Yosef, e porque ele era super Yosef? Não, porque ele temia Deus, em segundo lugar, ele respeitava aquele que o trouxe para a sua casa. Muitos não respeitam nem isso, não respeitam o homem, vai respeitar Deus? Não respeita o homem, vai respeitar Deus. Palavra abençoada, viu, com você. Eu espero, Deus, que todos nós, amigo, possamos viver essa palavra, possamos ser homens e mulheres espirituais.
independente das adversidades que têm vindo sobre as nossas vidas, pois elas estão ali mesmo, faz parte desse mundo. Mas devemos ficar firmes, como exemplo, atual, que foi José. Olha o resto. Ficamos em pé, vamos ser discutidos para pecado com a minha. Imaneke Karolai Ismerina Yoheolai Paretam Vivoleka Isabanai Paveleka Viaseleka. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e ponha em ti a paz. Beshem, Yeshua HaMashiach, Adonai, o Moshiach de Acá. Amém. Em nome de Yeshua, o nosso querido Senhor e Salvador. Amém e amém. Shabbat Shalom, que o Senhor nos abençoe e bem-vindo para hoje.